Chegou nosso tempo acá em Instagram para falarmos sobre os pensamentos de Deus. E estamos lendo o livro de Juan, capítulo 7. Já chegamos ao capítulo 7. Hemos venido lendo como uns 2, 3 versículos. E por isso estamos aún no capítulo 7. Bueno, pero é muito importante que você entenda que os versículos da Bíblia têm um grande valor, uma grande importância para que nós miremos para o que passa dentro de nós. Sempre quando leio a Bíblia, eu hago uma avaliação de lo que já surgiu dentro de mim. Eu não sou perfeita, nada é perfeito. E necessita ler a Bíblia meditando para entender o que se passa de malo. Porque às vezes cometemos erros que não temos consciência disso. Então, ao ler a Bíblia, poucos versículos, você vai se dar conta de que alguns pontos não se han visto, porque você lê um capítulo inteiro, você lê para terminar, e você pode ler um capítulo inteiro, você pode ler para terminar, mas a importância não é terminar ou ler tantos versículos ou capítulos para que você diga para si mesmo, eu li este capítulo, já estou assim. Importante é entender o que se passa. E há muitos aprendizagens para se entender. Muitas coisas que eu estou lendo durante esse ajuno, seguramente não falei sobre alguns pontos, mas há muitos pontos para falar. Então, eu sempre pido às pessoas para ler com antecedência, meditar na palavra de Deus, pensar por si mesmo, porque cada um de nós estamos vivendo coisas diferentes e às vezes nos vai chamar a atenção outra coisa que não vai ser falada aqui. Então, por favor, haga seu tempo de meditação. Nós temos aí no canal de Godlywood, também no blog, também está aí os versículos de cada dia. E são tão pouquitos. E às vezes hasta dificulta, por exemplo, ayer tivemos um versículo, não? Então, ponga interesse de sua parte, haga tempo com Deus, pense nos pensamentos de Ele. É importantíssimo, porque nós outros falhamos. Eu falho, tu falhas, nós outros falhamos. Bueno, estamos então no capítulo 7 do livro de Juan, versículo 2. Diz assim: E a festa de los judíos, lá de los tabernáculos, estava cerca. Então, esta fiesta era como umas semanas, 7 dias, e se hacía se cosechava os frutos e traía. Además de tem alguns versículos que falam sobre isso, mas não vamos entrar nesse detalhe. Vamos falar de outra coisa. Mas havia essa festa e estava cerca. Por isso, seus irmãos de Jesus, ele tinha a madre de Jesus, ela casou com José, ela não havia tido intimidade hasta o dia que Jesus nasceu. Pero depois teve intimidade com seu esposo e teve filhos. E aqui está, dizendo, por isso seus irmãos lhe disseram: sal de aqui e vete à Judeia para que também tus discípulos vejam as obras que tu haces. Porque nadie hace nada em secreto quando procura ser conhecido
em público. Si haces estas coisas, muéstrate ao mundo. Mira que interessante. Esses irmãos de Jesus eram menores, eram filhos que foi de José. Jesus nasceu primeiro, sim, na parte de José, senão do Espírito Santo que vinha sobre Maria. E seus irmãos, naquele tempo, seguramente tinham muita envidia de Jesus. E eles não creiam em Jesus. Por isso que falavam assim: vete, sai daqui e vete a Judeia para que também tus discípulos vejam as obras que tu haces. Já viu quando uma pessoa ela está insegura e ela tenta buscar obras para as pessoas verem que ela é uma pessoa que tem valor? Ela está insegura. Muitas pessoas estão mais preocupadas em fazer as obras na igreja do que simplesmente estar de ser uma boa dona de casa, uma boa esposa, ter comida, a casa limpa, duchar-se, ter as coisas ordenadas em casa, ter a família amparada, com comida, com limpeza. Pero na igreja estão dispostas a ir, pero em casa não fazem essas coisas. E por quê? Porque querem ser reconhecidas pelas obras. E às vezes hacen hasta em uma casa, pero não hacen na igreja. Não hacen, ou seja, não é que simplesmente você tem que fazer as obras. Você tem, nós temos responsabilidade como mulher, como esposa, como ama de casa, temos responsabilidade. Pero não devemos usar esta responsabilidade para afirmar ou buscar afirmação, valor com os demais, por causa do que hacemos. E aí simplesmente é isso que lhe toca quando a pessoa não creia. Os irmãos, como disse aqui no versículo 5, disse que porque nenhum dos irmãos creia nele. Então, eu estava pensando no que eles disseram para Jesus: sai daqui, vete a Judeia para que também os discípulos vejam as obras que tu haces. Às vezes, hablamos com Deus. Já li esse tipo de oração para Deus. Quando eu estava lendo e eu estava pensando em mim, Senhor, hágalo isso, hágalo outro. Haga isso, hágalo outro. Sim, usamos a fé para ser pedidos a Deus, para falar com Ele, pedir ajuda, pedir que Ele obre em vários setores ou vários lugares, em várias situações. Pero temos que dar-se conta de que Ele é o Criador, foi Ele que criou todas as coisas. E às vezes temos esta percepção que Ele não sabe o que é melhor. Como ele estava falando com Jesus aqui: sai aqui, vete à Judeia, para que também tus discípulos vejam as obras que tu haces. Se está aí elas escondendo, nada te vai dar valor, como se Jesus tivesse que buscar se valorizar com as obras e os demais vejam suas obras. E Jesus hacía realmente as obras, mas não para ser valorizada por nada, senão porque ele tinha compaixão, senão porque ele amava, senão porque ele estava disposto a ser a vontade de Deus. Mira que diferença há na obra que Jesus fazia. Era para fazer ou cumprir, obedecer a lo que o Padre lhe havia pedido. Mas quando há uma inseguridade da parte da pessoa, ela faz isso para que os demais vejam suas obras.
E aí está um motivo pelo qual muitas pessoas dizem crer em Deus, mas não creem em Deus. Eles querem mostrar suas obras. E às vezes, deixa-me dizer para que você entenda sobre isso. Às vezes, a fé pede que nós, como reconhecemos, confessamos, e isso também tem obras, mas mira a intenção diferente. Eu tenho que confessar, eu tenho que falar, eu tenho que executar a obra de Deus, eu tenho que fazer, mas com uma diferença. Não é para que nadie me afirme, não é para que os demais me alabem e digam para mim, oh, mira, você é maravilhoso, você é de Deus. Não, eu hago as coisas para Deus, porque eu quero agradar a Ele, eu sirvo a Ele, eu nasci para servir a Ele. O motivo pelo qual eu nasci é para servir a Ele. Então, pero já cometimos este erro, eu já cometi este erro em pedir a Deus que haga certas coisas que eu vejo que é melhor e não me pongo em meu lugar. Isso foi o que falou comigo nesses versículos. E disse aqui que os irmãos dijeron, porque nadie hace nada em secreto quando procura ser conhecido em público. Jesus, ele não estava buscando ser conhecido em público, ter fama. Quando as pessoas, é tão verdade que quando ele disse o milagre, ele se ausentou porque as pessoas queriam ungir ou ter Jesus como um rei, e ele foi quando ele se ausentou allí, quando ele multiplicou os pães e os 2 peixes. Então, Jesus não estava buscando isso. Jesus não estava buscando a aprovação, ser rei na terra, ter nenhum reinado na terra, me refiro venir para que ele se ponga em um palácio ou se vista como rei. Ele vindo para servir a Deus. E mira que interessante, ele que criou todas as coisas, dueño de todo o ouro e toda a prata, que dá sabedoria, que participou de toda a criação, que isso todo agora estava se ponendo como um Jesus de homem, vestido de homem, não? Ou seja, não buscava usar seus poderes, me refiro de criador, que poderia ser todo, não ter necessidade de nada, viver na casa mais grande que tenha em Jerusalém, ou que seja, ir-se de cavalo para os lugares, porque ele caminhava muito. Podia ter sempre uma frota, pessoas levando comida, todo, e você vê que às vezes ele chegava a lugares onde ele tinha que pescar para ter o que comer. Ou seja, Jesus vivia de hoje, não vivia buscando harmonizar as coisas para o dia de manhã, vivia o dia de hoje. Então, aqui você vê que os irmãos de Jesus, seguramente por causa de sentimentos, sentiam-se inferiores, sentiam quizás com envidia do Senhor Jesus, de sua fama, e que eles não tinham, e falando o que Jesus tinha que fazer. Jesus sabia o que ele tinha que fazer, porque quem instruía o Senhor Jesus é o Padre. Ele fazia tudo o que o Padre lhe pedia. Então, haga vamos dizer assim, uma retrospectiva de sua vida. Será que tudo o que você faz é para que
muestre as obras que haces? Ou se põe conhecido para que muestre aos demás que és uma pessoa de Deus? Quando eu falo de histórias da minha vida, por exemplo, ou quando eu vejo um testemunho de alguém, o que eu vejo é a misericórdia de Deus para comigo. Eu vejo o testemunho de Deus. E isso é o que me chama a atenção. Como que Deus é sumamente compassivo, misericordioso. Ele não busca vamos dizer assim, sua glória. Ele quer que nós reconhecemos Ele. Muitas coisas que Deus hizo em minha vida, por exemplo, este ano 2025, eu fui me dar conta que eu não sabia. Ou seja, se ele tivesse esta inseguridade da parte de Deus, ele ia dizer-me prontamente, depois de fazer as coisas. Pero, eu nasci de Deus aos 15 anos. E 50 anos, ou seja, 35 anos depois que eu vim a entender coisas que Deus hizo em minha vida. Então, Ele não busca esta glória, Ele quer, e Ele falou comigo, foi lindo isso. Isso me hizo de verdade falar a muita gente, a minha esposa, meus padres, as esposas, falou o que Ele disse, o que Ele falou comigo. E eu quero isso para ti. Eu quero que você ouça a voz dele. Assim que você não será mais insegura, porque esta inseguridade, esta busca por aprovação, mostra que não crês. É isso. Como disse aqui, porque nem aún seus irmãos creiam nele. Então, a atitude dos irmãos em falar para ele, sai daqui, vete a Judéia para que também os discípulos vejam as obras que tu haces, porque nada em secreto quando procura ser conhecido, porque isso era o que estava dentro dos irmãos. Eles estavam dando sugestões, eles estavam dizendo o que tinha que fazer para Jesus, porque eles pensavam assim. Mas havia neles essa inseguridade. E seguramente também, eu penso que também havia essa envidia. Porque quando não crê, habla o que tens que fazer. Quando creas, quando você creia, você ouve. Poderia estar aqui, os irmãos poderiam estar ouvindo a voz do Senhor Jesus, fazendo caso a Ele, aprendendo com Ele. Bueno, está aí na meditação de hoje, do capítulo 7 de Juan, versículo 2 ao versículo 5. Que Deus te bendiga a todos.